laboratórios prevêem os infectologistas para o ensolarado e calorento verão que está apenas começando no Brasil. Caminhamos a passos largos para a cifra macabra de 200 mil mortos pela Covid, sem que o governo Bolsonaro tivesse organizado medidas estatais preventivas e sem que deixasse de fazer piadas com a dor alheia. O presidente até que mudou seu discurso. Já admite a compra de vacinas, até mesmo vacinas da China, a qual havia acusado, em pleno século XXI, de transmitir o vírus do comunismo. O Brasil possui uma larga e respeitada experiência em matéria de imunização. Em 2010, vacinamos 100 milhões de brasileiros em apenas 3 meses, um dos maiores programas de vacinação do mundo. Possui também institutos altamente qualificados como a Fiocruz, que já fez, por meio de convênio com institutos de Cuba, vacinas para salvar vidas na África, a um preço 90% mais barato que as vacinas das transnacionais farmacêuticas. Bolsonaro tenta desestimular o povo brasileiro de vacinar-se, mas não oferece uma proteção alternativa. Por isso, a Suprema Corte já autorizou estados e municípios a comprar vacinas onde possa. Mas enquanto a vacina não chega, Bolsonaro continua brincando com a morte. Latitude Brasil está apenas começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Hoje nós vamos focalizar um tema muito dramático, muito trágico, muito decisivo para o futuro da nação brasileira, o Gigante do Sul, Brasil, que é o programa de vacinação de toda a população brasileira. Para isso, nós temos a satisfação, o prazer de ter aqui conosco um especialista da área, porque foi ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff e hoje é deputado e muito atuante nessa área de saúde, porque também é médico. É o ex-ministro Alexandre Padilha, hoje deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, por São Paulo. Muito obrigado, deputado, por ter aceito o nosso convite aqui por Latitude Brasil. Eu que agradeço, é um prazer poder estarmos conversando, poder falar muito da realidade da pandemia no Brasil, no nosso país, uma realidade que nos deixa muito indignados. Eu, em especial, que fui ministro da coordenação política do presidente Lula, ministro da Saúde da presidenta Dilma, vivi uma pandemia com a pandemia da H1N1, a gripe suína, em 2009 e 2010, e a forma como o Brasil reagiu àquela pandemia naquele momento, ver a atitude genocida do governo Bolsonaro de colocar o povo brasileiro num corredor da morte. Então vamos começar exatamente por aí. Como é que você viu ontem esse lançamento do programa de vacinação? Porque o próprio presidente Bolsonaro, que tinha hostilizado muito a vacina da China, acabou tendo que mudar de opinião, de certa forma, e incluir, embora não haja muita clareza em certas coisas, mas foi lançado um programa de vacinação, aliás, do qual o Brasil é um dos modelos mundiais, tem um bom sistema de vacinação há muito tempo. Como é que o senhor avaliou esse lançamento de ontem? Primeiro, Bolsonaro buscou responder a uma pressão nossa, da sociedade brasileira, dos profissionais da área da saúde, inclusive uma determinação da Justiça, da Suprema Corte, a partir de uma ação feita pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores, pela nossa bancada de membros do parlamento, pelos conjuntos dos partidos de oposição, que apresentamos uma ação na Suprema Corte exigindo que o governo federal apresentasse um plano. Então, ele respondeu a uma pressão da sociedade, da Suprema Corte, por isso, inclusive, que ele mudou um pouco o seu discurso. Mas, infelizmente, como você falou, Beto, é um plano ainda que aqui no Brasil a gente tem uma expressão, né, que é o saco vazio não para em pé, né? É um plano vazio, no sentido de que ele não tem
quando que começa a vacinar, qual que é o cronograma, né, do início da vacinação, quantas doses já estão contratadas e qual é o calendário, quando que elas começam a chegar no Brasil. Aquilo que a gente está vendo, por exemplo, a Argentina, o plano da Argentina, o plano da Venezuela, o próprio México, iniciou seu plano agora em dezembro, que é um plano que tem um compromisso de vacinar toda a população em fases. Infelizmente, não estamos vendo isso aqui no Brasil. Inclusive, por conta desse plano vazio, nós tomamos novas atitudes no Congresso Nacional, conseguimos aprovar já na regra do orçamento federal para o ano que vem, uma meta que obriga o governo federal a destinar recursos para vacinar toda a população brasileira. Então, tem um plano de cobertura vacinal populacional de toda a população. Estamos querendo também aprovar uma lei que obrigue o governo federal a incorporar todas as vacinas possíveis. Para vacinar uma população brasileira, um país como o tamanho do Brasil, nós precisamos ter as vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, em parcerias com a China, que é do Instituto Butantan, parceria com o Reino Unido, que é da Fundação Oswaldo Cruz, mas nós precisamos ter a vacina Sputnik russa, que já está em processo de uso em vários países da América Latina. Precisamos ter a vacina da Pfizer, que o México já está utilizando. Precisamos ter a vacina da Janssen. Precisamos incorporar todos os tipos, as vacinas que estão surgindo para conseguir vacinar uma população tão grande como a população brasileira e no tempo mais rápido possível, porque o Brasil é um dos 3 países com o maior número de casos, um dos 2 países com o maior número de mortes. As mortes voltaram a crescer no Brasil. Nada vai salvar mais vidas e salvar mais a economia do que um plano de vacinação rápido e tempo adequado para todos. Pois é, hoje nós já temos aí a trágica notícia, estamos chegando aos 184 mil mortos, e infectologistas muito destacados, reconhecidos no Brasil, prenunciam um mês de janeiro muito sombrio, muito sinistro, porque até começar a vacinação, nós estamos aí com uma taxa mortal por dia. Ontem foram 938 mortos. Qual é o seu prenúncio para esse janeiro? Como é que nós podemos nos conduzir para virar essa rota macabra para a qual o país está sendo conduzido? Beto, o Brasil vive ondas sequentes de crescimento de casos. No Brasil não chegou a ter o que aconteceu, por exemplo, na Europa, o que aconteceu em alguns países da América Latina, de ter tido um crescimento e depois cair o número de casos e ter uma segunda onda. Aqui no Brasil, você sabe que quando o rio Amazonas chega no oceano, tem a chamada pororoca, que são um monte de onda. O Brasil está sendo uma pororoca permanente da Covid-19. Nós já tivemos 900 mortes aí nas últimas 24 horas, então gravíssimo esse crescimento. E como você falou, o mês de dezembro, junta essa coisa das férias escolares, das pessoas irem para as praias, irem para viajar, depois junta as reuniões familiares no Natal, aumenta muito o número de pessoas no comércio. Então, é um mês muito preocupante. Nós estamos no crescimento de casos e se aumentar essa coisa do comércio, das pessoas irem fazer compras, dos encontros familiares e das férias, nós vamos ter situações explosivas em várias cidades. Aliás, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós já temos cerca de 200 pessoas que não têm condições de se internar na UTI. Estão numa fila esperando que apareça um leito de UTI, de unidade intensiva, para que essa pessoa seja internada. Inclusive, algumas pessoas morrendo nessa situação, esperando esse leito estar disponível. E esse crescimento está acontecendo em várias capitais, então, de fato, acho que nós vamos ter um mês de janeiro, um mês de fevereiro muito crítico no país, o que sinaliza, o que aponta para que a gente tenha de novo no ano de 2021, principalmente quando vai chegando mais próximo do outono, do inverno, também de novo um grande crescimento de casos e mortes, e se o Brasil não fizer um plano de vacinação imediato, rápido, para toda a população. Agora, o senhor também é um grande especialista em matéria de SUS, Serviço Único de Saúde. O Brasil tem um sistema muito reconhecido, universal, com grande capacidade, já deu mostras disso no passado, mas tem sofrido vários golpes pelo teto de gastos, política de corte,
criminosos que o governo tem feito contra ações indispensáveis do Estado na área de saúde e de educação. Como que imagina que rapidamente o SUS poderá dar conta, como já fez no passado, mesmo com os golpes que tem sofrido, de vacinar para essa emergência de vida ou morte contra a Covid? Isso é plenamente possível, Beto. Na pandemia do H1N1, a pandemia da gripe suína, que foi 2009 e 2010, o Brasil vacinou pelo SUS. Em 3 meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas. Em 3 meses. No ano de 2010, o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público no mundo. Foram mais de 100 milhões de pessoas vacinadas pelo SUS. Então, se der combustível para essa máquina do Sistema Único de Saúde, ela vai funcionar, né? Tem uma tradição para isso. Infelizmente, o presidente Bolsonaro já vem enfraquecendo o Programa Nacional de Imunização, de Vacinação do Brasil desde o ano passado. 2019 foi a primeira vez que o Brasil não alcançou as metas vacinais de criança nesse século. No ano passado, um ano antes da pandemia. Isso se agravou nesse ano da pandemia, porque os serviços de saúde estão todos muito mobilizados para cuidar das pessoas, né? Então, o ponto chave, né, uma questão grave nisso é o quanto que o governo federal vem enfraquecendo o SUS. Por isso, a cobrança que nós estamos fazendo, inclusive usando a força do Congresso Nacional, de leis do Congresso Nacional e da Suprema Corte, para exigir que o governo Bolsonaro apresente e coloque em marcha um plano de vacinação para todas e todos. Qual a sua opinião sobre essa polêmica em torno da obrigatoriedade da vacina? Porque o Bolsonaro, de maneira bastante irresponsável, está dizendo que não vai vacinar. E o exemplo de um chefe de Estado, qualquer que seja ele, pesa negativamente nesse caso. Mas como é que isso deveria ser tratado? Porque vacina, ou você chama o povo a se defender, e a defender a vida, ou não chama. Como é que fica? O Bolsonaro usa, inclusive, dessa ideologia dos valores neoliberais que tenta transformar tudo no indivíduo, né? Quando ele foi publicamente, de forma irresponsável, como chefe de Estado, disse que ele, Bolsonaro, não vai tomar vacina, e ele fala o seguinte: a cada um decide, né? Passa a ideia de que a vacina é uma proteção individual, quando ela não é uma proteção individual. A vacina é uma proteção coletiva. A vacina é um esforço da ciência, um grande esforço da ciência, de pesquisadores se dedicam para isso. É uma política pública, quando o Estado busca garantir a vacina de forma gratuita, para a proteção coletiva. A pessoa que toma vacina, ela não está protegendo só a si, ela está protegendo o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, os filhos, o companheiro de trabalho, né? As pessoas que ele estuda. Eu, por exemplo, acho que tem algumas categorias que você tem que ter a absoluta obrigatoriedade. Por exemplo, os profissionais de saúde. Você quer proteger os profissionais de saúde porque eles são altamente expostos. Você precisa proteger a todos. Para garantir a proteção de todos, todos têm que se vacinar. Todos que têm indicação de vacinar têm que se vacinar, porque senão você vacina alguns e um não se vacina e ele se infecta, ele está causando risco para a saúde dele, mas também dos seus colegas de trabalho, quanto profissionais de saúde. Está expondo os demais profissionais de saúde, está expondo os pacientes, está expondo os seus familiares. Então, a vacina é uma ideia de proteção coletiva, ela não é um ato individual. E Bolsonaro o tempo todo tenta jogar, fortalecer esses valores neoliberais do individualismo, quando a vacina é uma ação coletiva em defesa da vida, como você falou, Beto. E por isso os cientistas se esforçam, os pesquisadores se esforçam, o governo tem a obrigação de garantir esse plano de vacinação em tempo adequado para todos e todas, e nós vamos fazer grandes campanhas de vacinação coletiva, porque é uma proteção coletiva, é um ato de defesa não só de si, mas do outro, da sua família, dos seus amigos, com quem você trabalha e da sociedade como um todo. Nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa com o ex-ministro da Saúde do Brasil, deputado Alexandre Padilha, aqui no Latitude Brasil. Já já voltamos discutindo a crise da vacinação pública no Brasil.
Latitude Brasil hoje está conversando com o ex-ministro da Saúde do Brasil, doutor Alexandre Padilha, que é também deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, um especialista na causa, e também um reconhecido médico defensor do Sistema Único de Saúde. Agora, doutor Padilha, o Brasil, inclusive na sua gestão como ministro da Saúde, fez um convênio muito importante com Cuba, pelo qual milhares de médicos cubanos estiveram no Brasil, salvando vidas. Que falta fazem hoje os médicos de Cuba no Brasil, já que se espalharam pelo mundo inteiro salvando vidas? E no Brasil, por que não estão? Que falta fazem eles? Uma grande falta, Beto. Aliás, toda vez que eu vejo uma imagem de um médico, de uma médica cubana salvando vidas na África do Sul, na Itália, na China, nesse momento da pandemia, se espalharam por dezenas de países. Por um lado, eu fico feliz, tenho um sentimento de felicidade de ver um país pequeno que enfrenta tanto bloqueio econômico, ter esse ato de solidariedade dos seus médicos que eu conheci, com muita qualidade, poderem cuidar das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de tristeza e indignação de saber que o governo brasileiro praticamente expulsou mais de milhares de médicos aqui no Brasil e que está fazendo muita falta. Só para você ter uma ideia, Beto, um dado que é do órgão federal, o órgão oficial do governo federal brasileiro, que é o IBGE, realizou uma pesquisa, que é uma pesquisa feita nos domicílios, nas casas das pessoas. Em 2019, ano passado, um ano depois já da expulsão dos médicos cubanos, das pessoas que eram pesquisadas, 73% tinham encontrado atendimento médico nas 2 últimas semanas. Esse número era de 95% em 2013, no ano que a gente lançou o programa Mais Médicos, ou seja, caiu de 93 para 73 em menos de 5, 6 anos. E um impacto muito forte por conta, em 2019, da expulsão dos médicos cubanos. Estão fazendo muita falta. Primeiro porque eles estavam presentes em locais onde, infelizmente, nós não conseguimos garantir presença de médicos. Na região amazônica, que teve muitas infecções, população indígena, que tiveram muitas mortes, na periferia das grandes cidades. E eles cumpriam um papel muito importante, não só do atendimento médico individual, mas da organização, da vigilância, do cuidado ali na comunidade vulnerável, poder mapear, dar uma grande contribuição nisso. A gente não teve essa contribuição. E segundo que muitas pessoas que já desde o ano passado, desde 2019, perderam o seu médico cubano, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, pessoas que faziam diagnóstico de câncer, chegam no momento da pandemia com a sua doença mais grave. Então, quem tinha diabetes chegou com a diabetes mais descompensado, com a hipertensão pior, com a doença cardiovascular pior, com a doença pulmonar pior, ou seja, chegaram mais frágeis também para o momento da pandemia da Covid-19 e muitos morreram, infelizmente, por conta dessa fragilidade. Então, faz muita falta. O povo brasileiro tem muita saudade da dedicação dos médicos e médicas cubanas aqui no nosso país. Ou seja, a falta dos médicos cubanos aumentou a mortalidade. Agora, gostaria que o senhor analisasse essa polêmica entre o presidente da República e o governador de São Paulo. E nós temos aí uma atitude, um convênio feito pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, através de um instituto estatal, o Instituto Butantan, de alta qualificação, fez um convênio com a China e tem produzido lá as vacinas em convênio com laboratórios chineses. E agora o Bolsonaro, mudando, inclusive, a sua forma, que antes estava hostilizando a vacina da China, dizendo que trazia o vírus comunista, coisas de bruxaria mesmo, agora ele está dizendo que até as vacinas do Butantan deverão ser colocadas a serviço de um plano nacional de vacinação. Como entender tudo isso? Qual a explicação correta e qual é a conduta certa que deve ser dada para os governantes? A conduta certa, Beto, nenhum chefe de Estado como o Bolsonaro pode colocar a disputa eleitoral, a disputa partidária na frente da defesa da vida e do cuidado da saúde, sobretudo no meio de uma pandemia. Eu quero recuperar a pandemia da gripe suína, do H1N1, 2009 e 2010. Eu era ministro da coordenação política do presidente Lula. O ministro da Saúde na época era o meu colega, ministro Temporão. E começou a pandemia
naquele momento, quem garantia as vacinas de combate à gripe para o Sistema Único de Saúde do Brasil era exatamente o Instituto Butantan, o Instituto do Estado de São Paulo. Então, a forma mais rápida de chegarmos a uma vacina que pudesse proteger a H1N1 naquele momento era exatamente estimular, enquanto Ministério, financiar a adaptação da vacina da gripe para garantir a defesa contra o H1N1, a gripe suína, no Instituto Butantan. E naquela época, o principal adversário político do presidente Lula era o governador do estado de São Paulo, do PSDB. Era o principal partido de oposição. O presidente Lula tirou da mesa essa disputa política e falou o seguinte: o que eu quero é a vacina mais rápido para o meu povo. E aí nós, o governo federal, fizemos todo o investimento para que essa adaptação fosse feita no Instituto Butantan. Criamos, inclusive, a planta industrial, que, aliás, é a que está sendo utilizada hoje para fazer o desenvolvimento da vacina em parceria com o grupo estatal chinês, e garantimos o maior programa de vacinação em sistema público do mundo, naquele momento, em 2010, no Brasil. Como eu falei, 80 milhões de pessoas foram vacinadas em 3 meses, mais de 100 milhões de pessoas no ano inteiro de 2010. Ou seja, o correto é não colocar essa disputa política eleitoral no enfrentamento à pandemia, muito pelo contrário. Um país como o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, só vai conseguir vacinar todo o seu povo num tempo adequado se o governo federal, se o governo Bolsonaro incorporar todos os tipos de vacina que estejam disponíveis para nós. A vacina do Instituto Butantan, a vacina Sputnik, que está em desenvolvimento, já em uso na Venezuela e na Argentina, a vacina da Pfizer, que está em utilização no México, agora no plano de vacinação do México, a vacina da Oxford, que está em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, do governo federal, do Ministério da Saúde, sendo desenvolvida aqui no Brasil. A vacina soberana, que está sendo desenvolvida em Cuba, na medida que ela puder ser utilizada, ou seja, um país como o Brasil desse tamanho precisa de ter todos os tipos de vacina para você fazer a vacinação em tempo adequado, o perfil diferente da população. Então, é um absurdo a postura do Bolsonaro, como também é do governador João Dória, porque também tentou fazer uso eleitoral ou político, anunciou datas que não são cumpridas. A gente precisa tirar isso da mesa e garantir vacinação para todos e todas. Ou seja, qualificação, nós temos, aliás, uma larga história positiva em matéria de vacinação, né? Aliás, já fizemos parcerias com o Instituto Finley de Cuba e o Biomanguinhos para salvar vidas na África, né? Quando houve lá um surto de febre amarela. Brasil e Cuba se juntaram para fazer uma larga vacinação por lá, a preços 90% mais baratos que o preço do mercado internacional dos laboratórios privados internacionais. Sim. Nesse sentido... Inclusive, viu, Beto, só para comentar sobre isso, a Fundação Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, está em parceria com Oxford e AstraZeneca desenvolvendo uma das vacinas aqui no Brasil para a Covid-19, né, que vai ser a planta industrial da produção Fiocruz. Ela foi desenvolvida a partir de uma parceria bilateral da Fiocruz com o Instituto de Biotecnologia de Cuba, que transferiu a tecnologia da produção da eritropoetina para o Brasil, e é isso que está permitindo que a Fiocruz do governo federal possa participar também do programa de vacinação, né? Então, parcerias que foram construídas lá atrás e que estão rendendo frutos até hoje. Ou seja, as condições existem, a qualificação existe, é preciso tirar uma demência, né, que está enlouquecendo alguns governantes, que está instalado no Palácio da Alvorada, porque a ciência está trabalhando, mas é preciso que os governos ponham em prática as boas medidas e a medida correta. Nós vamos chegar lá, ministro? O senhor acredita que vamos chegar lá ainda? Estamos lutando. Estamos lutando com as armas que nós temos, né, que é a sociedade pressionando, o Congresso Nacional está tomando decisões muito importantes, como eu disse, acabamos de aprovar que na meta, né, do orçamento do ano que vem, o governo federal tem que reservar recursos para garantir a vacinação de toda a população. Então, o plano que o Bolsonaro tinha apresentado não vacinava nem 1/3 da população brasileira. Colocamos a meta em vacinar toda a população. Vamos buscar até o final do ano aprovar mais medidas aqui no Congresso Nacional Brasileiro que obriguem o governo federal a vacinar, e a ação também na Suprema Corte. E
dos governos estaduais e municipais. Por exemplo, o consórcio de governadores e governadoras do Nordeste brasileiro, que se juntou, tomou uma decisão muito importante de se preparar para vacinar a sua população, está organizando isso. Inclusive, fez uma parceria importante com a vacina Sputnik da Rússia, um pré-contrato que viabiliza a oferta de 50 milhões de doses, ou seja, estamos buscando várias formas para a gente, na luta, conseguir garantir vacinação para toda a população. Tem aí uma outra alternativa, que é o convênio que a OPAS está fazendo com a vacina soberana de Cuba, né? Vamos ver. Ou seja, oportunidades alternativas existem. Deputado Alexandre Padilha, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas para que o senhor nos conte dessas experiências como ministro da Saúde e no enfrentamento agora para salvar vidas ante uma demência governamental que não está querendo aplicar todos os recursos da ciência do modo certo. Obrigado. Eu que agradeço, Beto. Para mim é sempre uma honra conversar com os nossos colegas da Telesul, conjunto da América Latina, que nos acompanha no mundo inteiro hoje pela Rede Mundial de Computadores. Um grande abraço. Muito obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam também, muito obrigado. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.